Você sabe de que maneira é possível observar a influência chinesa na América Latina? Oi, meu nome é Gisele Carossi e eu curso a primeira fase de Relações Internacionais na UFSC e no episódio de hoje da série RI Talks iremos abordar a América Latina sob a crescente influência da China no século XXI. Antes de mais nada, é preciso entender como a China se tornou uma potência mundial, saindo de um país subdesenvolvido para um que conquistou grandeza econômica e tecnológica. O ponto de partida é a abertura para o comércio exterior em 1979 e a criação das zonas econômicas especiais, as quais apresentavam incentivos e isenções ao capital estrangeiro. Além disso, existia grande quantidade de mão de obra disponível e de baixo custo. Isso constituiu o início do superávit e das altas nas exportações, que, aliadas às políticas de incentivo à inovação, à ciência e à tecnologia, resultaram no aumento da exportação das tecnologias de ponta e de alto valor agregado. Com o aumento de seu poder econômico, a China passa a realizar movimentos em torno de expandir a sua influência, inicialmente movimentos regionais, mas que gradualmente vão além do Oriente, chegando à América Latina. Analisa-se então o conceito dos elementos de poder, isto é, aquilo que faz de um Estado uma potência. Eles podem ser tangíveis ou intangíveis, conforme Martin White. Os tangíveis se constituem pelo tamanho da população, os recursos econômicos, a posição estratégica, a extensão geográfica e a produção industrial, ou seja, são fatores físicos e identificáveis. Enquanto isso, os intangíveis são a eficiência administrativa e financeira, o aprimoramento educacional e tecnológico e a coesão moral, isto é, são mais subjetivos. Esses elementos mencionados se tornam um poder efetivo do Estado a partir do momento que são aplicados na realidade, tendo em vista que poder é a capacidade de afetar os outros para conseguir os resultados desejados. Isso pode ocorrer de três formas, segundo Joseph Nye, sendo eles o hard power, que consiste na capacidade de coerção, que se vale da força física ou da ameaça. Isso ocorre a partir do uso das forças militares que um país possui ou sanções econômicas. O soft power é o poder do convencimento, da dissuasão, que se sustenta não por uma força física, mas sim pela racionalidade. Neste tipo de aplicação, busca-se persuadir o outro, procura-se a negociação, a cooperação e as relações pacíficas. Por fim, existe o smart power, que é a combinação desses dois outros artifícios em que o uso de ambos torna-se estratégico. Com base nesses conceitos das relações internacionais, é evidente que a China já apresenta os chamados elementos de poder, no que diz respeito aos seus recursos econômicos, à extensão geográfica, à produção industrial, tamanho de sua população, eficiência administrativa e financeira e aprimoramento educacional e tecnológico. Em relação à maneira com que ela realiza a aplicação destes, nota-se que a abordagem preferida pela China é o soft power, em que ela busca a cooperação ao invés da coerção, utiliza de sua racionalidade e do poder que tem para atrair os países e não para causar um temor nos mesmos. Esse fator está presente em sua inserção na América Latina, iniciada especialmente a partir da década de 70 e 80 em quatro aspectos: o econômico, que é o preponderante, mas também o cultural, o militar e o político. Em relação à questão dos recursos econômicos que a China dispõe, ela utiliza deles para algo chamado de diplomacia econômica, com o objetivo de estabelecer a cooperação internacional e o comércio exterior, além da realização de investimentos em troca da obtenção de matéria-prima. Isso é evidente no caso da América Latina pelo fato de que, segundo estatísticas, o comércio chinês com os países latino-americanos chegou a 437 bilhões de euros, colocando-se como a segunda maior parceira comercial da América Latina, atrás apenas dos Estados Unidos, e atingindo o marco de principal parceira de países como Brasil e Chile. Além disso, verifica-se a existência da Nova Rota da Seda, que é um projeto chinês de infraestrutura e de conexão de tecnologias, e existem diversos países que o assinaram. Por exemplo, a República Dominicana, o Equador, a Venezuela e o Uruguai. Quanto à perspectiva militar da China, essa se constitui de forma a promover a cooperação tecnológica, a transferência de sistemas de comunicação e as tecnologias aeronáuticas, bem como a presença em operações de paz, como as da ONU, evitando assim realizar intervenções militares dentro de outros estados.
Outro ponto a ser destacado é que existe uma influência cultural chinesa, que é marcada pela presença dos chamados Institutos Confúcio, que são instituições públicas chinesas que promovem o idioma, a cultura e o ensino chinês no exterior. Na América Latina existem 43 institutos, o primeiro fundado em 2014 em Santiago, no Chile. Também as universidades chinesas promovem bolsas de intercâmbio, algo iniciado ainda em 1981 para a Colômbia e posteriormente expandido para os outros países. Por fim, vale ressaltar ainda a questão política, em que a China exerce uma atração a partir do uso do princípio de não intervenção nos assuntos internos de cada Estado, bem como por buscar a multipolaridade e não a hegemonia, além de implantar essa política exterior embasada na diplomacia pública, colocando a China como uma potência que promove a paz e a cooperação. A exemplo do uso do Sul Global como forma de firmar parcerias e investimentos na América Latina. Com base nisso, convém diferenciar a influência chinesa na região e a desempenhada pelos Estados Unidos, que são a potência dominante no local. Isso tendo em vista que a abordagem estadunidense, ainda que utilize do soft power, a exemplo da disseminação de sua cultura, geralmente fez uso expressivo do hard power, ou seja, da coerção, a partir do uso de sua força militar ao intervir nos países. Isso foi feito com base em políticas como a do Big Stick e a doutrina Monroe. Elas justificaram uma presença física dos Estados Unidos na América Latina. Um exemplo foi no ano de 1916, em que fuzileiros norte-americanos vão ao Haiti e obrigam a Assembleia a colocar no poder presidente pró-Estados Unidos. Cenários semelhantes ocorrem em outros países, evidenciando o constante intervencionismo estadunidense. É notável que tal panorama é distinto do observado pela China, que defende a não intervenção e o uso da diplomacia, ao menos no território latino-americano. Esse ponto acaba por constituir também uma atração, ao promover uma diminuição da dominância dos Estados Unidos na região, de modo que mesmo que a China não ameace o poder dos Estados Unidos, ao menos é possível que a América Latina reduza sua dependência. Por fim, ressalta-se que, como no contexto atual existe uma rivalidade entre os Estados Unidos e a China, ainda que idealmente como econômica e comercial, a ascensão chinesa em outros aspectos, sejam eles políticos, militares, tecnológicos ou culturais, expandindo a sua importância mundial, a exemplo do que acontece hoje na América Latina, leva à inserção dessa tríplice relação no sistema internacional multipolar. Conclui-se, portanto, que a maneira com que a China exerce a sua influência na América Latina é a partir do uso do soft power, ou seja, da cooperação, em diversos aspectos, dos quais o econômico se sobressai, mas também do cultural, militar e político, além de divergir da abordagem estadunidense que predomina na região. Obrigada por assistir, acompanhe os demais conteúdos da playlist R Talks, curta este vídeo e deixe seu comentário, e não esqueça de se inscrever no canal.